Então a gente já sabe que retícula é uma técnica utilizada para simular tom contínuo. Agora vamos dar uma olhada nos componentes da retícula de meio tom em detalhes: a frequência, o ângulo e a forma do ponto. E na retícula de meio tom, a frequência se refere ao número de linhas, que por sua vez determina a distância entre os pontos. E ela é medida normalmente em linhas por polegada, LPI, Lines per Inch em inglês. E por isso ela também é conhecida como lineatura. Então, numa retícula de lineatura ou frequência mais baixa, com menos linhas, a distância entre os pontos é maior. E numa retícula de frequência mais alta, com muitas linhas, a distância entre os pontos é menor. E o tamanho do ponto? O tamanho do ponto é definido pela relação entre a frequência e o tom da cor que a gente quer representar. Por exemplo, para simular um tom de cinza com uma retícula de poucas linhas, são gerados menos pontos de um tamanho maior. E numa com muitas linhas, são gerados mais pontos, só que de um tamanho menor. Por isso, a frequência também é um tipo de resolução. Com uma frequência baixa que gera pontos grandes, a gente tem menos resolução e não consegue reproduzir tão bem detalhes pequenos da imagem. E com uma frequência alta, que gera pontos bem pequenos, a gente tem mais resolução e consegue reproduzir melhor os detalhes. Agora vamos ver o segundo componente, o ângulo. E a ideia é simples: os ângulos de 0 ou 90 graus geram linhas de pontos horizontais e verticais. E a inclinação dos eixos determina o ângulo da retícula. É importante notar que, dependendo de como a medição é feita, valores diferentes podem corresponder à mesma inclinação. Outra observação interessante é que para a retícula de uma cor escura, como o preto numa monocromia, é comum usar o ângulo de 45 graus, para que a linha de pontos não fique tão evidente, comparado com uma retícula de 90 graus, por exemplo, onde as linhas chamam mais atenção. E mais para frente você vai ver também que o ângulo é muito importante na quadricromia. E para completar, o terceiro componente é a forma do ponto. Sim, porque o ponto pode ter formas diferentes: redondo, elíptico, quadrado, forma de diamante e até formas personalizadas. E do ponto de vista técnico, a escolha depende do tipo de imagem ou processo de impressão. De maneira geral, o ponto redondo é mais comum, mas na serigrafia, principalmente, o ponto elíptico é muito recomendado. E as outras formas ficam como uma alternativa em casos especiais ou como um recurso criativo.